Olá a todos, o meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o alcoolismo e outras drogas. Só para a gente ter uma ideia do porquê da importância de falar de drogas e dentro das drogas também falar um pouquinho separadamente sobre o alcoolismo, é que, de acordo com o próprio SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, temos uma estimativa no Brasil que aproximadamente 12% da população é dependente químico. O que isso significa? Significa que um pouco mais de cada 10 pessoas, um pouco mais de uma pessoa tem problemas com algum tipo de drogas, principalmente o álcool, que é a maior quantidade de pessoas que tem problema com ele. Mas quando a gente fala, dessa questão de drogas, o problema, a droga em si, seja ele o álcool, seja ele o cigarro, talvez não consideramos eles como problema, mas o grande problema basicamente nos faz remeter a duas coisas: o prejuízo relacionado ao uso da substância e as dificuldades de controlar o uso. A maioria das pessoas ou usa ou já usou algum tipo de droga. Até você mesmo aí que está me ouvindo, provavelmente você já usou ou até usa algum tipo de droga. Aí você se pergunta, mas como assim eu uso drogas? Não, você usa. O álcool é uma droga, o cigarro é uma droga. Medicamentos que você possa usar, pode ser um medicamento para dor, um medicamento anti-inflamatório, um antibiótico, também é uma droga. Por isso que a gente remete que o problema, ele está na maneira com que a gente usa essas substâncias. Principalmente se as substâncias, a maneira de utilizar, ela acaba influenciando negativamente de alguma forma na nossa vida. Por isso que é importante a gente ter essas duas coisinhas na cabeça: o prejuízo do uso dessa substância com relação à nossa vida, ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano, e a dificuldade de controlar o uso. Como é que é isso? Então por isso que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque a gente fala em drogas, geralmente a gente remete a maconha, é o crack, é a cocaína. Pensamos muito nisso. Mas a gente sabe que o álcool, o cigarro, também são uma droga. E a gente não para pensar neles, porque são drogas aceitáveis, são drogas lícitas, que a gente chama lícitas, que legalmente falando, se você tiver 18 anos ou mais, você pode comprar em qualquer bar, em qualquer lanchonete, em qualquer supermercado que você tiver perto da sua casa. Já uma maconha, por exemplo, é uma droga ilícita que você não acha em qualquer mercadinho, Você acha com pessoas específicas. E se a polícia descobrir que aquelas pessoas vendem, provavelmente elas vão presas, porque legalmente falando não pode ser vendido. Mas indiferente de uma droga ou outra, todas são drogas e é importante a gente falar sobre isso. Não falar da droga em si. Que é importante frisar isso, que a droga não é o problema, mas o problema é o uso. É como você usa essa substância. A quantidade, o mal que isso traz ou não para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família, para o teu dia a dia. É não parar para pensar, não o que é drogas, o que droga faz mal, isso a gente já está cansado de saber. Estamos cansados de saber que a maconha faz mal? Faz. Maconha hoje, ela acaba apressando o aparecimento ou o surgimento de esquizofrenia ou de psicoses. Isso nós sabemos. Que o álcool arrebenta com o fígado, com o sistema circulatório, provoca demência, arrebenta com a vida social de quem usa excessivamente, também já sabemos. Que o cigarro provoca câncer de pulmão e uma infinidade de outros problemas, porque ele traz uma infinidade de substâncias tóxicas para o nosso organismo, também nós já sabemos disso. Mas agora eu convido você a conversar comigo com relação a outros aspectos com relação à droga. Vamos começar pelo álcool, uma droga assim tão aceitável, uma droga que provavelmente você já deve ter feito uso ou você faz uso no teu dia a dia. Seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, seja no casamento daquela pessoa querida, seja no batizado de alguém, seja onde for, ou seja no churrasco do final de semana. Será que uma coisa que as pessoas costumam questionar muito com relação a isso, principalmente ao álcool, existe uma dose aceitável com relação ao uso de álcool? As pessoas geralmente
Eu costumo ver que as pessoas questionam muito isso, né? Porque reclamam quando a pessoa usa exageradamente. Por exemplo, o fulano lá tá bêbado, o Beltrano lá encheu a cara e bateu o carro porque estava muito alcoolizado. Mas será que tem podemos dizer assim, um uso seguro com relação ao álcool, por exemplo? A resposta é não. Não tem uso seguro. Inclusive, se você pegar alguns médicos britânicos, né, os ingleses, né, eles são muito favoráveis a isso, né? Eles colocam que seria interessante, depois dos 50 anos, a pessoa tomar uma dosezinha de vinho, né, logo depois das refeições, que isso ajuda a prevenir males causados com relação ao coração. Mas é um efeito bom do álcool? Sim, mas tem uma pesquisa da Universidade de Washington, né, que ela foi feita com 100 mil pessoas, entre a década de 90 até 2016. Então essa pesquisa é uma pesquisa extremamente longa, ela durou 26 anos, e esses pesquisadores chegaram à conclusão de que o álcool sim tem alguns benefícios, né, é lógico, em quantidades extremamente pequenas, mas os benefícios não superam os malefícios que o álcool traz, inclusive em doses pequenas e moderadas. Uma lata de cerveja por semana, uma dose de vinho ou de pinga uma vez ou outra no dia ou na semana, mesmo em doses moderadas, os benefícios que o álcool traz não supera os malefícios que ele traz. Porque às vezes a gente pensa que só faz mal aquele que bebe exageradamente, mas os que bebem pouco também estão sujeitos aos efeitos negativos do álcool. E aí, pensando nisso, né, porque a gente sempre tem o hábito de apontar o dedo para o outro, mas não para a gente, né, você já parou para pensar como é que é o teu relacionamento com relação às drogas? Vamos pegar o álcool, por exemplo, né, que é uma droga tão comum, né? Como é que é esse relacionamento teu com relação ao álcool, com relação ao uso? Pode ser que você aponte lá, sei lá, teu parente, teu amigo, teu colega que bebe exageradamente, que só sai da mesa depois de estar, que nem popularmente a gente fala, né, torto de tanto beber, né, ou de estar cozido e etc e tal. Mas e você? Como é que é o teu relacionamento com relação a essa bebida? Já parou para pensar nisso? Como é que você bebe? Né? Como é que você usa essa droga? Ou vamos pegar o cigarro, né? Como é que é o teu relacionamento com relação ao cigarro? Como é que você usa esse cigarro? Ou você aí que é mais jovem, né, que os mais velhos também, mas a gente costuma ter esse número muito mais entre os mais jovens, né, que eu fumo um cigarrinho de maconha ou outro, né? Como é que é esse teu relacionamento com relação a esse uso? Já parou para pensar? Seja a droga qual for, as pessoas costumam ficar apontando para você o quanto você exagerou. Por exemplo, você que é casado, ou você que tem pai e mãe, né? A tua esposa, ou o teu marido, ou os teus pais, eles costumam reclamar que você todo final de semana exagera no uso da bebida. É um importante indicador que talvez você tenha algum problema com a bebida. Por mais que você não beba todo dia, né, porque a gente costuma pensar que não, quem tem problema com a bebida é aquele que bebe todo dia, aquele que está todo dia embriagado ali na rua, caindo pelos cantos, aquele que já perdeu o emprego. Realmente, esse daí tem um problema com a bebida, ele já está no fundo do poço. Mas você já pode pensar qual foi o caminho que ele teve até chegar nesse ponto, que talvez lá atrás, quando ele começou a beber, talvez a mulher, a mãe, o pai, o irmão reclamavam que ele bebia demais e ele olhava e falava: a vida é minha, eu bebo, faço dela o que eu quiser, eu bebo assim, eu não tenho problema com a bebida, a bebida para mim é uma diversão e assim vai. Então é só para a gente pensar um pouquinho como é que é esse nosso relacionamento com a bebida. Talvez o meu relacionamento com a bebida seja um pouquinho mais complicado do que eu imagine. Talvez aquela chatice quando a minha esposa fala que eu bebi demais, ou aquela chatice quando meus pais falam que eu exagerei, ou que eu deixei de acompanhar a minha esposa ou os meus pais na casa de algum parente, num churrasco, porque eu preferi ir no bar com os amigos, ou porque eu deixei de fazer alguma coisa na minha vida, porque eu acabei preferindo ir num churrasco porque eu sei que lá tinha bebida, ou então eu fui no churrasco e aí cheguei lá, não tinha bebida, o que eu fiz? Eu peguei e fui ali para comprar uma latinha de cerveja ou um engradadinho de cerveja. Poxa vida, um churrasco sem cerveja não é churrasco, né? Será que de repente
esse teu relacionamento com a bebida não está sendo um pouquinho mais, digamos, quase como um casamento e você não está percebendo? Será que a bebida não está te fazendo falta e você não está percebendo? Porque quando a gente fala em alcoolismo, não é só quem bebe todos os dias. Ou, que nem antigamente se falava, né? A pessoa que bebe 5 doses ou mais, pelo menos 3 vezes por semana, é considerado alcoolista. Não necessariamente. Seja uma vez por semana, uma vez por mês ou todo dia, quando a pessoa, primeiro item, ela não consegue controlar o uso de bebida. Então, se você vai beber e senta na mesa, não fica na primeira latinha nem na segunda, mas embala, vai para a terceira, quarta, quinta e só levanta quando não aguenta mais, é um indicador muito importante que talvez você tenha problema com bebida. E talvez o que o amigo ou o que o parente, o filho, a esposa e etc. está falando não seja somente chatice ou pegação no pé. Talvez eles estejam tentando te alertar sobre um mal que você está fazendo para você mesmo. Se você, por causa do uso da bebida, está tendo algum problema de estômago, fígado, problema circulatório, o médico já falou para você, diminua o uso porque você está, do jeito que você está indo, o teu coração não aguenta e assim por diante, talvez você tenha problema com a bebida. Por mais que você ainda trabalhe, por mais que você ainda tenha uma esposa, por mais que a tua vida ainda está no eixo, mas você tem um problema com a bebida e talvez não esteja percebendo. Então é importante a gente parar para pensar nessa questão, não só da bebida, mas de outras drogas também, né? Você que é jovem aí, que usa a tua maconha no final de semana e acha que está tudo bem, beleza, maconha é bom? É bom, vamos ser sinceros, não é ruim. O efeito que ela traz para a gente é um efeito gostoso, mas vamos pensar como você usa isso. Você consegue ficar sem ela? Você vai dizer que sim, mas será que você consegue mesmo? Será que você ficaria um final de semana, um mês, 2 meses sem utilizar? Ou será que quanto maior o tempo sem utilizar, mais vontade você sente, ou parece que aquilo faz falta, ou parece que está faltando alguma coisa, ou parece que você não consegue relaxar se não tiver com um cigarrinho de maconha na boca? Talvez você tenha um problema com a droga e não esteja percebendo. Porque se a gente falar em drogas, seja ela lícita ou ilícita, garanto que a maior parte das pessoas já utilizou. Seja para experimentar, curiosidade, seja por amigos. Mas o grande problema é justamente depois desse período que a gente experimenta, ou depois que a gente começa a utilizar isso com uma frequência maior, quais são os prejuízos que isso está trazendo para mim? De repente eu percebo que parece que eu não estou mais indo bem na escola. Opa, talvez seja um efeito negativo daquela maconha que você acha que não tem problema nenhum. E na final, está arrebentando com a tua memória e você não está percebendo. E assim vai. Isso vale para qualquer droga que você esteja usando. Pensa sempre assim, o problema não é a droga, é a maneira com que você usa. O problema não é o uso da droga em si, mas é o mal que essa substância está trazendo para você. O ideal seria nem utilizar, com certeza. Mas se você usa, para pensar um pouquinho nisso. Qual que é a relação que eu tenho com essa droga? Será que estão reclamando de graça? Ou será que realmente eu estou piorando na escola, estou abandonando a escola por causa do uso, eu estou perdendo o emprego? Por exemplo, já perdi um trabalho por causa do uso de bebida, porque segunda-feira eu costumava atrasar, eu costumava faltar, ou eu costumava ir trabalhar, mas eu ia tão, desculpe o termo, tão cozido, que simplesmente eu não rendia nada e meu patrão deu um chute na bunda. E aí talvez eu culpo o patrão, mas será que a culpa é dele mesmo? Quem que vai querer um funcionário que toda segunda-feira está arrebentado e não trabalha direito? Pois é, se coloca no lugar dele também. Então talvez a droga está fazendo mal, eu nem estou percebendo. Então, podemos dizer assim, vamos pensar em algumas dicas, né? Para você parar para pensar com relação ao uso da droga, seja ele o álcool, a maconha, o cigarro, porque não pense que o cigarro não é uma droga, claro que é, não pense que não faz mal, está ferrando com a tua saúde tanto quanto outras drogas, só que você às vezes não está vendo, porque ela é tão aceitável,
teu avô usava, teus pais usavam, teu bisavô usava, teus tios, e às vezes você acha que isso é normal. Mas vamos pensar em alguns sinais que talvez te ajudem a pensar se você tem ou não problemas com aquela substância. Porque uma coisa é você usar a substância, como por exemplo cervejinha final de semana, mas se eu ficar sem a cerveja, não dou a mínima, a festa não perde o sabor por estar sem cerveja. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é, eu não conseguir me divertir se não tiver com a cervejinha na mão. Ou melhor, se eu não estiver ingerindo a cervejinha. Aí é mais preocupante. Então é em cima disso que nós temos que pensar. Então alguns sinais importantes que a gente tem que observar é tolerância, né? O quanto eu aguento beber. Uma latinha já estou torto? Opa, talvez você não tenha problema com a bebida. Pessoas assim que bebem uma latinha e pouquinho, já está torto, já está com as pernas cambaleando, dificilmente vão ter problema com a bebida. Porque eles logo vão percebendo que aquilo não está legal e vão deixando de beber. Bebe meia latinha, bebe uma latinha, bebe um pouquinho, para, meia taça de vinho, para, um pouquinho de pinga, para, porque sabe que não aguenta. Agora, quem tem tolerância, ou seja, bebe 4, 5, 6 latas de cerveja e está de pé, se sentindo gostosão, o cara forte, bem, uma coisa eu tenho para dizer, meu amigo, você não é, a questão não é que você seja forte, a questão é que você tem um pezinho no alcoolismo e não esteja percebendo, porque tolerância é sinônimo de beber cada vez mais. Beber cada vez mais é sinônimo de, opa, acender a luz vermelhinha aí para dependência química. Uma outra questãozinha de observar é o que a gente chama de fissura, né? Aquele desejo forte mesmo, aquele desejo intenso de ter a substância. Se toda vez que você fica muito tempo sem utilizar aquela substância, você percebe que está com aquela vontade, aquela gana de querer logo usar, é porque, meu amigo, talvez você tenha problema com aquela bebida, aquele cigarro, aquela maconha, aquela droga em si. Uma outra coisa interessante de se observar também é a abstinência. Por exemplo, você fica um tempo sem utilizar, se sente mal, tem náusea, dorme mal, fica irritado, parece que nada tá bom. Opa, meu amigo, se você está se sentindo mal porque por exemplo, faz uma semana que não bebe nada, ou uma semana que não usa aquela substância e está se sentindo mal, é porque provavelmente você tem algum problema com ela. Outra questão de se observar, eu já falei aqui, são os prejuízos que trazem para a tua vida, né? Já perdeu o emprego? Tua mulher briga com você? Teus pais brigam com você por causa disso? Você já perdeu dinheiro com relação a isso? Você já teve problemas, brigou com pessoas por causa que estava bêbado ou sob o efeito daquela substância? Opa! Isso é um sinal que talvez você precise rever teus comportamentos e que talvez você tenha um problema com a substância. Você tenta diminuir a quantidade e não consegue. Por exemplo, final de semana, cervejinha com os amigos, churrasquinho e tal. Você, eu vou ficar em 2, 3 latinhas no máximo, quando você vê, tomou 6, tomou 7 e parece que não consegue levantar da mesa enquanto está em bebida ali. Opa, meu amigo, desculpa dizer, mas também é um sinal. Você está com um pezinho no alcoolismo ali e não está sabendo. Então é interessante você observar teu próprio comportamento. Outra coisa interessante também é se isso traz algum tipo de prejuízo ou atrapalha a tua vida de alguma forma. Por exemplo, problema de saúde por causa do uso, problema social, briga direto com a esposa, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão por causa do uso, ou então você tem alguma dívida por causa do uso, porque acabou usando mais dinheiro com relação a aquele uso da droga do que deveria, tirou dinheiro de outro lugar para beber, para usar aquela maconha, ou para usar a droga. Opa, meu amigo, isso é um problema, porque provavelmente a droga está tomando conta da tua vida e você não está percebendo. Outra coisa interessante da gente parar para pensar também é com relação a se coloca em situações de risco. Por exemplo, você acaba dirigindo o teu carro de uma forma mais imprudente, você acaba se arrumando em confusão, arrumando brigas quando está sob efeito, seja de drogas, seja de qualquer coisa, o álcool, seja o que for, também é um sinal importante a se observar, né? Porque a gente sabe que o álcool, principalmente, ele tira o medo da gente. Você perde o medo. E aí quando vê, faz coisas que não deveria, faz coisas que não faria se não tivesse sob o efeito. Isso é um sinal de que talvez você também tenha problema com isso. Então, talvez esteja na hora de você rever seus hábitos, rever teu comportamento, porque
por mais que a gente não perceba, os outros às vezes percebem. Então comece a ouvir mais as pessoas em sua volta, comece a observar seus comportamentos. Uma dica interessante para você que percebe que tem problema, seja ele com cigarro, com álcool, com maconha, com heroína, cocaína, crack, qualquer coisa que seja uma droga, e que você perceba que está usando demais, e talvez esteja com dificuldade de largar, ou de diminuir o uso, ou de parar, né? Porque a gente não vai obrigar ninguém a parar, né? Eu, como psicólogo, jamais obrigo ninguém a parar, mas eu ajudo a pessoa a ter mais saúde. E aí a pessoa é que escolhe se ela quer parar ou se ela quer diminuir o uso. Mas o importante, seja parando ou não parando, é ter uma saúde melhor. E aí uma coisa interessante é assim, busque novos hábitos, né? Se você sabe que vai naquele bar, vai na casa do fulano, vai no futebolzinho com o Beltrano, sabe que vai exagerar, sabe que não vai se segurar, então não vá, fique em casa, mude o hábito, mude a maneira de sair, mude os lugares que frequenta, mude os amigos que você tem. Se você sabe que, se você, por exemplo, para quem fuma, né? Eu vou pegar um chimarrãozinho, vou pegar um cafezinho e automaticamente vem um cigarro junto, mude o hábito. Tire o café, mude o horário do chimarrão, mude o horário do café. Traga outro hábito para aquele consumo. O que a gente sempre recomenda, por exemplo, para quem fuma? Quero diminuir a quantidade de uso de cigarro? Comece toda semana cortando pela metade a quantidade que você usa. Isso vale para bebida também, né? Toda vez que eu vou sentar para beber, eu exagero. Então faz o seguinte, primeira coisa, não beba mais fora de casa, beba só em casa. Você vai beber menos com certeza, porque daí não vai ter os amigos para acompanhar. E coloque uma meta, né? Só vou tomar uma cerveja, mais nada. Mas como é que você vai cumprir essa meta? Só tenha uma cerveja em casa, não mais que isso, aí você cumpre a meta. Mesma coisa o cigarro. Corte pela metade o cigarro que você tem, que você usa. Mas como é que eu vou fazer isso? Cortar pela metade? Não consigo, já tentei. Então faz o seguinte, deu vontade de fumar? Pense assim, não vou fumar agora são 11 da manhã, quer saber? Vou almoçar primeiro, depois do almoço eu fumo. E vai jogando para frente, até não aguentar mais. Passa a hora do almoço, quer saber? 12:30, almocei agora, não vou fumar. Vou esperar dali 1h30, 2 horas eu fumo. E vai jogando para frente, Quando você perceber, você está fumando menos, você está bebendo menos, está usando menos aquela substância e com o tempo o teu corpo se acostuma com as doses menores. E quanto menor a dose, mais fácil vai se tornando para largar. Se você não quer diminuir, mas quer largar de vez, uma outra dica também, marque uma data para começar. Por exemplo, eu vou parar de beber, quer saber de uma coisa? Vou parar de beber a partir de tal dia. Só que até aquele dia de começar a parar de beber, começa diminuindo, porque senão vai chegar no dia e você não vai conseguir. Mesma coisa o cigarro. Tal dia eu vou parar de fumar. Até aquele dia, você pode até continuar fumando, mas vá tentando diminuir pela metade o número de cigarros que você fuma. Te garanto que quando você chegar no dia, vai ser mais fácil. E quando chegar aquele dia, jogue fora, joga o cigarro fora, joga a bebida fora, não tenha em casa para não cair na tentação. Também é uma dica interessante. Outra dica interessante é, sentiu vontade? Masque um chiclete, chupe um cravo, tome uma água gelada, substitua com alguma outra coisa. Porque na hora que dá aquela vontade mais, podemos dizer assim, aquela fissura maior, aquela vontade maior, geralmente ela dura poucos minutos, 30 minutos, 20 minutos, depois ela dá uma aliviada, depois ela volta de novo, depois ela alivia de novo. Então, naquele momento, se você fizer alguma coisa que distrai a cabeça, ou que substitua o paladar, a questão oral, como por exemplo um chiclete, uma água gelada, um suco gelado, ou então ir lá fora mexer no quintal, fazer alguma coisa, também ajuda. E uma outra coisa muito, muito importantíssima é, se você percebe que talvez, mesmo que você não tenha certeza, que a bebida, o cigarro ou qualquer tipo de droga está te fazendo mal e você realmente está querendo, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, não tenha medo nem vergonha. Ninguém vai saber que você foi no posto de saúde porque você está com problema de bebida. Nós recebemos aqui no posto de saúde dezenas de pessoas por dia, centenas de pessoas por mês. Ninguém vai saber o motivo que você veio aqui. Então, como qualquer pessoa que vem aqui porque está com um problema de dor de cabeça, dor de estômago, gripe, sei lá o que mais, você também vai estar no posto. Não precisa contar para ninguém que você tem um problema. Só vai contar se você quiser.
Então, procure ajuda. Aqui no posto de saúde nós temos o psicólogo pode te ajudar, o médico pode te ajudar. Então, busque ajuda, busque informação, porque o primeiro passo é isso, buscar informação e buscar ajuda para que você realmente tenha uma vida melhor. A questão não é a droga em si, mas é qualidade de vida. Pense nisso. Obrigado.